Olá, eu sou Vanessônia Medeiros e eu queria falar que eu estou muito feliz em estar no nosso primeiro episódio do podcast Teatim. Aqui vai ser um espaço de conversas, de debates, de choros e de risadas para falarmos sobre a adolescência atípica. E nesse primeiro episódio eu convidei duas mamães especiais, que é a Alexandra e a Giana. Queria que vocês se apresentassem, queria agradecer por vocês estarem aqui, né? Vocês fazem parte da minha história, da história do Teatim. Então, Alexandra, se apresente seu filhote. Vamos lá, prazer primeiro estar aqui, muito obrigada pelo convite, foi uma honra, é uma honra. Eu sou Alexandra, sou mãe de um adolescente, de um jovem adulto de 21 anos, que já está finalizando a faculdade e conhecemos o Teatim porque participamos do primeiro projeto, o projeto piloto, ele com mais 5 adolescentes, na época adolescentes. Então é um projeto maravilhoso e vem trazendo resultados significantes ao longo desse tempo. Que legal. E o Han, quando entrou no Projeto Teatim, ele era o mais velho, né? Isso, ele já tinha 18. Ele estava com 17. Uhum. Estava com 17 anos, né? Porque num finalzinho ele ali fez da 21, da idade. Da idade. Isso. E agora é um jovem adulto lindo, universitário. E você, Giana, obrigada por estar aqui. Fala um pouquinho sobre você e sobre como você chegou aqui no Teatim. Primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com a Alexandre, com você, né, iniciando esse podcast. E eu sou mãe do Arthur, ele é um adolescente de 18 anos, já está saindo um pouquinho da adolescência, né? Mas ele começou o Teatim lá atrás, com 16 anos. E aí também, assim como o Johan, ele foi parte do primeiro Teatim, que era um projeto. E hoje realmente é um programa de sucesso que a gente consegue ver os frutos desse projeto pelo Brasil inteiro. E assim, fico muito feliz dele ter iniciado esse Teatim. Eu quis chamar vocês justamente por isso, porque vocês fizeram parte da construção, né? Vocês toparam entrar no Teatim sem nem saber o que era o Teatim, né? Só pela confiança que tinham no meu trabalho, e isso é muito legal, né? E eu queria perguntar para vocês, né? Mesmo que os filhos de vocês já estejam aí na vida adulta, jovem, mas como é que foi a descoberta, a transição da infância para a adolescência? Teve um momento marcante que vocês pensaram, cadê meu filho? Né? O que aconteceu? Que tipo de mudanças vocês foram percebendo? Porque eu acho que a adolescência é difícil para todos, né? Então, todos os pais passam por esse processo de se assustar, porque tudo muda. E me fala um pouquinho, Alexandra, como é que tu percebeu que Johan virou adolescente? Eu vou entrar aqui um pouquinho, retroceder. Todo mundo fala assim, quando a gente tem um filho com TEA, um filho atípico, é muito difícil, criança. Eu não vejo essa dificuldade tão grande em relação à socialização enquanto é pequeno. Porque nós mães, nós conseguimos criar grupos de pais, eles ainda têm uma percepção muito pequena ainda das diferenças que vão ali surgindo, que começam a surgir, né? Então é fácil, é mais fácil, não é que é fácil, mas é mais fácil, flui melhor esses grupinhos, essa comunicação. E a partir do momento onde eles vão crescendo, e aí os grupos vão se afunilando, e aí vão realmente acontecendo aqueles grupinhos escolhidos. Então, vem os escolhidos para participar daquelas amizades, dos grupos, e aí é onde você vai vendo a exclusão, você vai vendo o escanteamento. E aí é onde vem, eu acho que para mim o que marcou muito é, mãe, por que eles foram para o shopping e não me convidaram? Por que eles foram assistir um filme e eu não fui? Por que teve o aniversário do amigo X e eu não fui convidado? Ai, que Então, duro. eu acho que essa é onde a gente para e pensa assim, hoje eu já não estou mais incluída naquele grupinho de mães, eu não posso dizer a uma mãe, vamos lá, eu vou levar o meu, eu também vou, porque já não funciona mais assim.
né? Então, eles começam a caminhar com as próprias pernas, pedir para os pais, eu quero ir com esse ou com aquele outro amiguinho para tal lugar. E aí, aquele que é considerado diferente, ele vai ficando de escanteio. É E aí verdade. é onde a gente diz assim, agora eu estou entrando numa adolescência, onde eu já não consigo mais ter o controle, de certa forma, né, dos amigos. Eu não consigo dizer, olha, grupinhos de amigos, coloquem meu filho também quando a gente é pequeno, vamos lá, né? Ele pode participar, a gente já não consegue mais ter esse controle. E aí é onde a gente vê que a adolescência, a famigerada adolescência para o autismo, para o autista, ele está acontecendo, ele está Entendi. chegando, né? É interessante que até o próprio DSM-5 ele coloca isso lá nos critérios. Ele coloca que às vezes os critérios diagnósticos podem não ser plenamente atendidos até que as demandas sociais excedam as dificuldades. Então, o que é isso? Eu tenho uma demanda social de dificuldade, mas na infância eu tenho muito suporte dos pais. E as crianças, elas acabam incluindo mais, não percebendo tanto as diferenças, mas na adolescência isso fica muito claro, porque a comunicação aumenta, né? As demandas de comunicação social aumentam. E aí eles começam a se sentir diferentes. E eles começam a escolher, né? Esses que saíram agora já não é mais a infância, saíram, estão na adolescência, eles começam a escolher os grupos dele, os amigos dele, os melhores amigos. E onde fica? E onde fica aquele que e é o nome que se recebe mesmo. Pelo menos era assim que eu via, né? Ele é estranho, ele é diferente. Ele não faz, ele não consegue, às vezes ele não gosta, não, porque então o diferente ele vai ficando de fora. Entendi. E tu, Giana? Teve aí uma percepção parecida? Como é que você percebeu a adolescência do Arthur? Tive essa percepção, né? Isso realmente é um marco divisor, como a Alexandra falou. Mas eu também tive outra percepção em relação ao Arthur. Ele era ele era um pré-adolescente que, com vários meninos, tinham dificuldade para aceitar o banho, para acordar cedo, para estudar. E aí, de um dia para o outro, ele passou a acordar cedo, passou a tomar um banho, a se perfumar, a estudar, assim que eu mandasse. E aí eu percebi o motivo. O motivo era uma coleguinha da escola, da turma, que ele tinha se apaixonado. E aí, como ela era bem estudiosa, ele queria realmente se aproximar dela, e para isso ele tinha também que ser estudioso, e tinha que acordar cedo para chegar cedo, tomado banho, perfumado. Enfim, esse momento foi um momento que eu percebi realmente que a adolescência chegou, mas, ao mesmo tempo, eu também tive essa percepção que a Alexandra teve, né, de que ele era sempre convidado para as festinhas quando criança, a gente promovia esses encontros com os colegas, né? Então havia essa mediação por parte, por nossa parte, e por parte também dos pais, dos amigos, daqueles que eles mais tinham afinidade, que ele tinha mais afinidade. E quando realmente eles partem para a adolescência, como ela bem afirmou, eles passam a ter essas escolhas, né? E o nosso filho, o autista, ele não é escolha, né, para esses jovens, porque realmente eles acabam se identificando com aqueles jovens que não são atípicos. Ai, que difícil escutar isso. É. E deve ser muito difícil ver isso. Porque a maioria dos adolescentes que eu atendo de nível 1 de suporte, eles têm uma motivação social. Eles querem interagir muito, eles querem ter amigos e eles sofrem. Aí sofrem muito. Eu imagino que o coração de vocês deva ficar deste tamanho, né? Porque a mãe sofre muito vendo o filho sofrer, né? É muito difícil. Até então, não se encontrar um grupo onde eles se enquadrem, se conheçam e se entendam, é muito difícil.
né? É um processo, é um longo e doloroso processo para todos, porque sofre a família, sofre o adolescente, que não entende, porque ele não entende por que está acontecendo essa exclusão, ele não entende por que ele não consegue ser chamado, ele não entende porque o que ele acha que é uma amizade e não é. Ele foi excluído pelo amigo, mas ele não é meu amigo. Ele não tem esse feeling, ele não tem essa maldade, eu acho que a palavra certa é essa, né? Ele não tem essa maldade de dizer, não, ele não é o meu amigo, ele fica às vezes perto de mim, ou ele fala comigo porque eu puxo um assunto, eu falo alguma coisa, ele responde e sai, mas ele não é o meu amigo. Mas na cabeça deles, não. Isso acontece como uma amizade. Ele é o meu amigo, ele não vem me acompanhando durante tantos longos anos no colégio, porque é onde começa a primeira socialização deles. Né? Onde acontece, ali eles estão todos os dias. Então, ali é onde começa a primeira socialização, onde eles começam a criar os primeiros vínculos de amizades. Então, e esses amigos do colégio, eles estão aonde? Entendi. Ô, Giana, tu tinha me falado aí, né, de uma coisa diferente. Arthur, ele melhorou na adolescência, né? Mas com relação a essas questões sociais que a Alexandra estava falando, você percebeu alguma coisa que você poderia fazer? Qual foi a estratégia que você usou para tentar encaixar, para tentar ajudar o seu filho nessa busca, até às vezes pela busca do namoro, né? Então, ele de querer conquistar a menina, porque eu vejo que às vezes essa exclusão que acontece com os amigos também acontece com os namoros, né? Parece que as meninas não olham para os meninos diferentes e eles ficam ali naquela busca de querer namorar, de querer paquerar. O que vocês fazem para tentar ajudá-los a compreender? Olha, é muito delicado, porque eu volto lá atrás e tento tirar um pouco da minha experiência como adolescente, né? Para poder passar para ele, mas foram experiências tão diferentes, né? Que é difícil. Mas o que funcionou, o que está funcionando um pouco para a gente lá em casa é abrir um diálogo para mostrar, inclusive, como é que foi nossa experiência, mas não como forma de educar, ó, faz assim, faz assado. Ele tem procurado saber como é que foi com a gente, porque esse canal de comunicação com os amigos, né, com seus pares, é diferente. Quando a gente tinha uma dificuldade, quando a gente queria paquerar, quando a gente queria conquistar alguém, a gente partia como? Para as nossas amigas, né? Para os nossos amigos. E ali a gente partilhava experiências, né? E ia seguir em frente. Eles não têm esse canal, né? Então, ele hoje busca muito os nossos conselhos. Que coisa boa, isso é Busca muito. maravilhoso. E ele busca dessa forma. Assim, mãe, como é que foi para você? Como é que foi quando você gostava de um menino? Ele pergunta para o pai também. E a gente passa a nossa experiência para ele e ele fica muito atento. E a sexualidade? Como é que foi falar sobre isso? Porque muitas vezes os adolescentes autistas não vão aprendendo ali no ar, né? Do que vai acontecendo nas piadinhas dos amigos. E às vezes nem tem a curiosidade de chegar e perguntar. E aí você vê um menino muito inocente, que às vezes acaba sendo mais vulnerável para sofrer abusos. Você chegou alguma vez para falar sobre sexualidade com Arthur? Ele já buscou? Olha, Arthur, me perdoa por estar perguntando antes, isso. antes do Teatim, tinha uma matéria da escola de ciências, era antes do ensino médio, que abordava o assunto e eu conversando na maior naturalidade com ele, ele não quis conversar. Ele não, mãe, menos. Mãe, menos, você está falando demais. Vamos conversar só o que está aqui no livro? Não precisa esmiuçar, né? E aí Precisa ir além. eu respeitei, né? E aí dos encontros do Teatim foram assim essenciais para ele, né? Porque
realmente é muito difícil abordar esse assunto com qualquer adolescente, né? Sobretudo com um adolescente autista que não tem os seus pares para ter uma conversa anterior sobre isso, que assim que eles Isso. fazem. Né? Então, o encontro do Teatim, que foi abordado o sexo, né, a sexualidade, foi assim muito valioso para ele. Ele chegou assim muito, muito feliz depois desse encontro, porque esclareceu muita coisa assim na cabecinha dele. Ele trocou assim ideias com os colegas também. Foi um debate assim muito valioso para ele. Sim, e nós incluímos esse tema, né, no Teatim, porque nós entendemos que sexualidade também faz parte das habilidades sociais. Você, quando sabe sobre sua sexualidade, conhece seu corpo, conhece os seus limites, respeita os limites do outro, você vai interagir melhor com as paqueras e namorados e namoradas. E é muito interessante esse encontro. Às vezes os meninos ficam muito envergonhados, alguns não querem falar, mas sempre eles levam alguma coisa. E Johan já era grande. Já. Teve algum impacto? Porque a tarefa de casa, inclusive, chegue em casa e fale com seus pais sobre o tema. Pronto, e aí o que é que aconteceu? Aí eu acho que vem também como é bom quando a gente tem a segurança de ter um profissional que já trabalha e que ajuda tanto o adolescente como a família. Como você já vinha fazendo esse acompanhamento há muitos anos com o Johan, quando chegou no período que a gente começou a abordar que o assunto era necessário começar a ser abordado, explicado, eu lembro que foi você que posicionou pela primeira vez e perguntou para mim: esse assunto é abordado em casa, vocês falam? E meu esposo já tinha conversado com ele de uma forma muito sutil, muito inicial, muito preliminar ainda, né? Passando algumas informações, perguntando se ele tinha curiosidade, o que é que ele sabia e se ele gostaria de ter alguma conversa a mais, de perguntar algo. Só que ele sempre foi muito tímido. Então, a timidez é próprio dele. Ele é tímido. E ele não quis adentrar a conversa. E aí eu lembro que você fez isso no consultório e me chamou depois e disse que estava abordando esse assunto, perguntando, e que a gente fosse também perguntando, observando, tirando as dúvidas dele quando forem surgindo. Então, isso foi sendo feito de modo muito natural. Então, não Sim. houve, assim, uma explosão de, não, eu estou cheio de dúvidas, então, eu vejo, hoje eu tenho uma certeza, como é importante haver esse contato com um profissional capacitado, onde ele que exista essa orientação também, tanto para eles, quanto para os pais. E aí, depois, quando veio o Teatim, ele complementou, ele fechou o que já estava acontecendo, na verdade, de modo muito natural. Então, não teve nenhuma, assim, não teve nenhum Uma momento, nenhuma surpresa, surpresa, né? não. Graças a Deus, foi E eu muito acho que isso natural. deve ficar de dica para os profissionais que estão nos assistindo. Se você trabalha com terapia cognitivo-comportamental, tem que chegar esse momento de você abordar com o adolescente esse tema de sexualidade, abordar com a família, perguntar: posso falar sobre isso? Posso trazer algumas coisas? Porque não tem como fugir. Você vai dizer: olha, a partir de hoje nós vamos ter 3 sessões onde nós vamos falar sobre sexualidade. Eles ficam ali acanhados, mas eles vão ouvindo, vão absorvendo e vão aprendendo. Quer complementar alguma Não, coisa? Tá. só isso. Uma das coisas, assim, que eu acho mais bonitas e maravilhosas no Teatim não é o treino de habilidades sociais, não é falar sobre flexibilidade cognitiva, não é o que eles aprendem sobre controle inibitório. O que mais me encantou em todo esse processo foi o vínculo que eles formaram, né? Então, eu fico tão feliz quando eu vejo vocês postando fotos deles no cinema, deles nos aniversários um do outro. Eu acho que vocês têm um papel muito importante aí, né, de conectá-los. E como é que foi para vocês, assim, ver realmente os filhos de vocês encontrando um grupo para pertencer? Bem, eu lembro que no primeiro dia ele fazia, acho que tem fotos dele até com a camisa, que ele fazia parte dos escoteiros, né? Então a gente saía correndo Eles dos estão aqui, escoteiros. ó. Exatamente, ele saía correndo dos escoteiros
para poder, não dava tempo para sair em casa, né? Ele saía do escoteiro e ia direto. No primeiro momento ele disse, mas mãe, como vai ser se eu tenho os escoteiros e como eu vou? Vai ser na hora? Eu disse, não, dá tempo. Então, iniciou aquela curiosidade e, ao mesmo tempo, um pouquinho de resistência em saber o que é que estava por vir, né? Quem ele ia encontrar. Mas também a tranquilidade, veio aquele momento de tranquilidade, porque era um ambiente onde ele já frequentava, eram as pessoas que ele tinha afinidade, que ele já sabia quem era. Então, deu a dosada no que era necessário. E aí, quando ele chegou, eu lembro muito bem da primeira saída dele. A gente está aguardando a primeira saída, que ele disse, mãe, você não vai acreditar. Aí eu disse, o que foi? Ele fez, tem muitas crianças e muitos adolescentes igual a mim. Então, assim, ele se encontrou, ele se viu, né? Ele percebeu, era como se ele dissesse assim, eu não sou sozinho, eu não estou só. E aí, outra palavra que ele sempre relata, assim, outra frase, né, que ele sempre relata assim, eles me entendem. Então, isso é maravilhoso. É lindo. É Eu tô toda maravilhoso. arrepiada. Ele ser compreendido, ele entender na cabeça dele, ele acreditar, entender que existe outros como ele mesmo relata, tem vários como eu. Então, foi assim, foi lindo. E a partir dali, já eram os melhores amigos. E Uhum. ali ele já saiu com aquela certeza, são os meus melhores amigos. E essa certeza ele vem caminhando com ele e realmente são os melhores amigos. Que O legal. grupo é perfeito. Os grupos, né? Porque ao Eles longo vão se dos anos eles encontrando vão e agregando, agregando os outros. aumentando e eles vão se acolhendo e vai fluindo e é lindo, é muito, muito lindo. Isso, eu vou explicar para o pessoal de casa. Aqui em João Pessoa, cada novo grupo, no dia do encontro externo, que eles vão para um restaurante, nós convidamos a galerinha do grupo anterior para estar no momento do lanche. Então, esse é um momento que eles também se conhecem. Eles criaram no grupo do WhatsApp um grupão. E aí vão criando afinidades com um e com o outro e vão incluindo esse grupão. Tá enorme. Às vezes eu vejo que sai um ou dois, né? Sai três, e às vezes sai um grupão, e nos aniversários tá tudo lotado. Arthur também sempre sai. Arthur foi assim, foi um divisor, assim, ele entrar no Teatim. No início teve uma resistência, né? Porque é o novo, né? Só que, assim como o Johan, ele também já era um ambiente que ele já conhecia, né? Era o espaço que ele já tinha as sessões com você. Então, assim, o grupo era novo, que ele não conhecia. Mas, assim, eu lembro muito quando eu fui buscá-lo, assim. Ele chegou radiante no carro, radiante, falou, mãe, foi muito bom, foi muito bom. E eu descobri que tem outros adolescentes como eu, assim, são parecidos comigo. Sabe aquele movimento regulatório, sabe aquele movimento que eu faço, que às vezes vocês não sabem, assim, perguntam se está tudo bem? Aquilo ali é um movimento regulatório. Aquilo ali, cada um tem um. Eu tenho esse, meu colega tem outro, e está tudo bem. A gente precisa fazer isso para se regular às vezes. Então, por mais que a gente explicasse isso para ele, ou você explicasse na sessão, antes poderia parecer que só ele precisava dessa regulação. E quando ele parte para conhecer esses colegas que são parecidos com ele, faz com que ele vivencie um sentimento de pertencimento. É isso. E isso é muito valioso. Esses encontros são muito valiosos. E foi uma construção, assim, o Teatim para ele foi uma construção, assim, a cada encontro foram encontros assim, ele não queria faltar nenhum. Quando a gente, assim, marcava uma viagem, não, mãe, vamos marcar para depois, porque realmente eu acho que ele faltou só um. E, assim, com muito sofrimento. Uhum. E foi maravilhoso, foi um divisor e hoje realmente ele
é lindo de ver, assim, eles juntos, porque eles se entendem, eles ficam muito à vontade, Sim. né? Se tiver precisando se regular, se tiver querendo ficar sozinho um pouco, ninguém julga ninguém, né? Não, não. E teve uma vez, num desses encontros, que um dos colegas teve um episódio que se desregulou e ele falou assim, mãe, mas depois ele ficou bem porque a gente acolheu ele e ele ficou à vontade. Então, assim, isso é lindo de ver, né? De presenciar. Sim. Eu, como profissional, percebo isso. Então, eu trabalho ali com aqueles adolescentes há anos, né? Desde pequeno, desde criança, percebo as evoluções no consultório, mas eu percebo um boom quando eles estão em grupo. E assim, o que eu vim percebendo junto do programa, né, com acompanhamento, semana a semana é muito bem projetado, é muito bem, então tudo foi muito válido. Às vezes o que imaginava inicialmente, dizer, mas isso é o dia de que cada um precisava elaborar o seu prato. O lanche, que agora é Lanche. coletivo, não é mais coletivo, cada um vai precisar elaborar o que sabe fazer, pode ser o mais simples, pode ser. E aquela perspectiva de dizer o que será que ele vai levar? Como será? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer algo para mostrar para os meus amigos e a perspectiva de querer já saber o que será que vai acontecer, antecipar, né? E Sim. quando chegar lá já sair naquela empolgação. Esse fez tal prato, aquele consegue fazer, ele sabe fazer muito bem isso. Então, assim, ir percebendo o que cada um tem de melhor ali. Então, Sim. eu consigo, os meus amigos conseguem também, eles são bons naquilo que fazem. Isso é maravilhoso. Então, são as percepções que vão acontecendo no decorrer das semanas. Né? De Uhum. cada semana, cada ponto que é colocado ali, que é trabalhado. Então, como traz o dia que vai para o supermercado, que a gente precisa gravar mostrando que eles vão sozinhos fazer alguma compra. Sim, Eu alguma nunca tinha coisa de feito aquilo. autonomia. Então, parece uma coisa tão simples, né? Para uns, parecem tão simples. Para outros, pelo menos para mim, eu nunca tinha dado um cartão para ele, ou um valor, e tinha dito: ó, entre ali, faça uma compra, pague, resolva sozinho. Então, isso nunca tinha acontecido. São estralos que a gente diz: por que que nunca aconteceu? Por que que eu nunca fiz isso? Parece ser simples, é simples aos olhos de uns, né? E aí é onde você diz, ali começa o primeiro passo para uma autonomia, que eu ainda não tinha Isso. resolvido, que eu ainda não tinha dado esse pontapé inicial. E é legal no grupo porque cada um faz uma tarefa diferente, compartilha, aí ele faz, eita, ele já passa um ovo sozinho, aí Uhum. se estimula ele também a querer passar o ovo sozinho. Isso. Ele já compra sozinho, então vai estimulando, né? Um vai aprendendo com o outro. Mas e vocês como pais, né? Vocês falaram aí dos grupinhos do WhatsApp dos pais e como é que vocês se sentiram em também encontrar pais com a mesma demanda? Houve também uma conexão entre vocês, porque a gente faz um grupo de pais, onde nós passamos as tarefas de casa, né? Que é muito importante as tarefas de casa para consolidar, para generalizar tudo que eles aprenderam, mas também vocês vão se conectando. Então, eu me lembro que, às vezes, enquanto a gente estava lá em cima com os meninos, fazendo teatinho, vocês estavam lá embaixo conversando na recepção do prédio. Vocês continuam amigas também hoje? Ah, continuamos sim, assim, esse grupo foi muito válido para nós também, pais, né? Além de trocar essas experiências, né, a gente também faz a mediação, né, desses encontros, porque muitas vezes eles querem se encontrar e muitas vezes não tem dificuldade de se comunicar no WhatsApp, né, se comunicar de forma precisa, né, para realmente esse encontro acontecer. E a gente faz essa mediação para que realmente eles continuem unidos, né, se encontrando e esse momento também de troca de experiência é muito válido. Sim, E vai continuar sendo. verdade. Eu queria fazer a última pergunta agora. Eu acho que é a pergunta mais importante. Eu queria que as duas falassem. Se vocês estivessem sentadas agora, na frente de um pai, de uma mãe que está iniciando essa fase de adolescência do filho, ali 12, 13 anos, com medo, pensando, e agora o que é que eu vou fazer? Que conselho vocês dariam?
Então, deixa uma palavra para esses pais que estão aí assistindo a gente. O medo, ele faz parte do processo, né? O medo, ele faz parte do processo, seja de um adolescente, de uma criança, de um adolescente típico ou atípico. Então, é o crescimento, é o desconhecido. Eu acho esse medo, ele cresce ainda mais quando a gente tem um filho atípico e que a gente começa a se projetar lá na frente com a famigerada será. Será que ele consegue? Será que vai dar certo? Será? Então, esse será, ele acompanha muito os pais atípicos, né? Então, e aí quando a gente olha para trás, eu uso muito isso na faculdade com alguns professores. Quando um professor chega para mim, quando eu vou conversar e diz assim, é o primeiro aluno com TEA que eu estou recebendo nesse curso. E aí eu sempre relato, é o primeiro de muitos que estão por vir. Ele está só abrindo as portas. Então, o senhor vai aprender com ele, nós vamos aprender todos juntos, e outros inúmeros estão chegando aí. Verdade. Não é? Então, assim, quando eu descobri quando eu descobri que Gabriel tinha o TEA, para mim foi até aquele período, não é, está errado novamente, então aquele sofrimento, e eu me deparei, e agora, o que eu vou fazer? Como será que vai acontecer? Parecia ali o chão abriu, né? E aí quando você olha para trás, você diz, não, a gente está só começando, tem um leque de informações, tem um leque de propostas aí de novos profissionais que estão realmente se dedicando, né, ali para poder acolher, para poder fazer o melhor, para poder desenvolver, para poder ajudar não só os filhos, mas também os pais. Nessa caminhada que não é fácil, mas aos pouquinhos a gente vai vendo que ela pode ser leve. Ela não precisa ser tão pesada, ela pode ser leve. Que lindo, que lindo. Eu diria que você não está sozinho nessa jornada, né? Como a Alexandra falou, assim, tem diversos profissionais se habilitando, se capacitando, né? Diversos pais também se unindo, projetos assim, programas maravilhosos como o seu, que é o Teatim, e não deixasse que esse medo te paralisasse, porque essa fase da adolescência, ela é curta, mas ela pode ser uma janela assim maravilhosa para o amadurecimento desse indivíduo, né, do seu filho. Preparação. Exato. Então, assim, essa fase é uma janela de oportunidade imensa. Assim, hoje eu vejo o Arthur, ele amadureceu tanto como indivíduo assim, nessa fase. A adolescência foi muito rica para ele. Eu percebo isso hoje. E também lembrar que toda a sua jornada que você teve lá atrás, né, antes da adolescência, eu tenho certeza que, assim, o seu adolescente, né, eu estou falando para os pais que estão com esse receio hoje, que está entrando na adolescência, o seu adolescente já passou por tantas superações quando era criança, né, que vai passar. Vai passar. É isso. Verdade. Muito obrigada por vocês estarem aqui e compartilharem um pouco. Os filhos de vocês são lindos. Eu os amo tanto e, assim, agradeço demais pelo privilégio de poder ter a oportunidade de vivenciar um pouco disso com vocês, né? Eu queria, inclusive, pode a produção trazer a caixinha para eu presentear aqui atrás, né? Presentear vocês para agradecer, né? Tanto carinho, que lindo. Muito obrigada pela partilha. Eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar tantas mães que estão aí aflitas. Então, você que é pai, mãe e quer buscar um programa Teatim, hoje nós temos o Teatim distribuído aí pelo Brasil. Existe um site que é o www.teatim.com.br. Você entra lá, clica numa aba que tem Buscar Profissionais na Minha Região. Coloca o nome da sua cidade e você vai encontrar os profissionais habilitados para aplicar o programa. E você que é profissional e quer se juntar a essa família Teatim, também tem um link aqui na descrição desse vídeo com uma ficha de interesse. Você preenche e a nossa produção entra em contato com você o mais breve possível, tá certo? Muito obrigada a vocês, muito obrigada a vocês que estiveram aqui e até o próximo episódio.